Não pode haver demora. Vamos colocar tudo a Deus em oração. Somos pecadores. Todos que vivem e morrem no pecado tornam-se julgados, seja grande ou pequeno, de todas as gerações. Porém, é o tempo para que cada um possa olhar no seu coração, dentro do seu coração, examinar-se e dizer a Deus que esta é a minha vida. Como é que está o teu estilo de vida? Será que Deus está feliz contigo? Será que Deus está insatisfeito contigo? Deus consegue ver alguma maldade no teu coração? Tem alguma condenação na sua vida? Será que a sua vida é justa com Deus? Porque isso foi apontado ao homem morrer uma vez e depois disso o julgamento. Jesus sofreu. Veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e tirar-nos do julgamento. Tu podes te matar para Ele, tu podes ser participante para aquilo que Jesus Cristo fez. Porque todo homem, não há razão pela qual você pode permanecer no pecado. Todos os pecadores, os apóstolos, grandes, pequenos, ricos e pobres, jovens, adultos, estudados, não estudados, qualquer que seja a sua posição aqui na terra, o tempo está vindo quando todas essas coisas não mais irão importar. Irás estar diante de Deus, irás prestar conta de tudo quanto tiver feito na terra. A tua obra e tudo que tens feito será julgado pelo justo Deus, que julga a todos. Todos os segredos serão desvendados a Deus. Saia. Venha Jesus hoje para a purificação. Venha hoje e diga ao Senhor: lava-me com seu sangue, purifica-me, e eu estarei limpo como a neve. Sem mais pecado, sem mais iniquidade. Escape pela tua vida. Escape pela sua vida. Porque qualquer um que chamar em nome de Jesus será salvo. A cada um que chamar o nome do Senhor será salvo. Não há lugar de esconder, que cada um, depois da morte, esta é a oportunidade, grande oportunidade. Uma oportunidade poderosa, uma oportunidade abençoada. Porque a graça de Deus que traz a salvação já apareceu a todos os homens. E por causa disso, ter aparecido para ti e ser alcançado. Antes que seja tarde, porque pode ser tarde. E quanto tempo você procura continuar ouvindo essa advertência? Estou te dizendo que grandes coisas, há grande julgamento para com os pecadores. Portanto, pode dizer ao Senhor: examina-me, o Senhor, e conheça o meu coração. Tente-me, o Senhor, e conheça os meus pensamentos. E se existir algum pecado no meu coração, lidera-me para o caminho da vida. O tempo é curto, irmãos, e tenha certeza que o julgamento é certo. Portanto, depois da morte, não há reparação. Não haverá nenhuma reparação. Qualquer que quiser reparar hoje, qualquer coisa que você quer reparar hoje, repare. Não há retorno. Depois da morte, não pode retornar. Não poderás voltar, nada, jamais. E não há arrependimento depois da morte. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia da salvação. E não há redenção depois da morte. Jesus Cristo, no qual temos a redenção através do seu sangue, Ele nos perdoará dos nossos pecados. A nossa redenção está em Jesus Cristo. Depois da morte, já é tarde. E não há mais rejeição, não pode rejeitar o seu estado depois da morte. Portanto, é o tempo agora de tomar uma direção certa. Não há restituição depois da morte, não pode restituição o seu caminho nunca mais. Não há renovação e não há substituição, não pode substituir. Não se importa a situação na qual pode ter morte. Eu te rogo hoje, venha ao Senhor. Acerte a sua vida com o Senhor. E o Senhor terá misericórdia de ti. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos, te abençoamos por aquilo que você é. O Senhor, o seu amor que tem conosco, eterno Pai, oramos. Que todos aqueles que vêm para ti hoje irá lhes perdoar. Terá misericórdia deles. E o seu nome será exaltado. E para que
o mundo possa escapar do julgamento que vem. Pai, oramos pelo que irá acontecer em Geneguá a partir do 24 deste mês. Pai Celestial, nós oramos. Irás glorificar a si mesmo. Olha para o homem de Deus com seu poder, com a sua visão, com a sua unção e deixa que haja grande manifestação da presença do Senhor. Obrigado, Senhor, por responder a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Pai Celestial, te amamos, apreciamos tudo que tem feito e queremos reciprocar todas as coisas que fez na nossa vida. Por te escutarmos, por abraçar a sua palavra, por crer na tua palavra, pela obediência à sua palavra. Oramos, Senhor, que irá nos dar um entendimento e honra a respeito da sua palavra e pela sua presença. E assim que viemos para estudar a sua palavra celestial, a sua palavra que salva, a sua palavra que santifica, a sua palavra santa. Hoje oramos, Senhor, que irá nos dar um coração nobre e desejo da mente, que a sua palavra será a prioridade na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, oramos que toda a nossa resposta à sua palavra, toda a nossa resposta aos seus ensinos, toda a nossa resposta à revelação, ao evangelho de revelação, vindo do coração, seja um coração nobre, um coração santificado e um coração obediente, um coração humilde, um coração que deseja fazer. Pai, oramos que a nossa resposta irá ser aceitável na sua presença, em nome de Jesus. Faça-nos, ó Senhor, pensadores justos. Faça-nos responsáveis a toda a palavra que fala para nós nesta noite, em nome de Jesus. E aqui, em todos os lugares onde a sua palavra virá, oro para que cada um de nós irá reverenciar, vir diante de ti, numa forma silenciosa e quieta, ou aprendendo a palavra de Deus e ser beneficiado da sua palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus nos oramos. Outro amém. Esta noite viemos, todos nós, crianças, jovens, adultos, homens e mulheres, crentes, aqueles que têm estado a vir e aqueles que vêm pela primeira vez, viemos para estudar a palavra de Deus. E quando viemos para aprender a palavra de Deus, viemos com toda a nossa atenção, viemos com toda a submissão do nosso coração. Assim como as nossas crianças na escola, eles aprendem certas lições que irão lhes ajudar apenas aqui na terra e dão toda a sua atenção para isso, para o estudo, para o aprendizado daquilo que vai lhes beneficiar apenas na terra. Viemos para aprender aquilo que irá nos beneficiar aqui na terra e no céu, para a salvação e para a qualificação para os céus, e para a iluminação da vida, a iluminação do gozo e recompensa no céu. Os nossos filhos, jovens, adolescentes, prestam atenção nas suas escolas seculares, em lições, e quanto mais que cada um, adulto, mães e pais, filhos, e todos os membros da família darão honra e submissão à palavra de Deus que ouvimos, que a palavra de Deus e o nosso Senhor e a sua palavra não será simplesmente como pessoas ordinárias ou ainda mais ínfimas que as pessoas ordinárias. Assim vemos os professores da palavra, ouvintes da palavra e toda a submissão à palavra de Deus. Hoje viemos para o livro de Gálatas, capítulo 2, e estudamos a partir do versículo 1 até o versículo 10. Deus te abençoe, assim que abrir a tua Bíblia aí. Gálatas 2, capítulo 1, versículo 1. E depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabá, levando também comigo Tito.
E diz no versículo 2: e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Olha para o versículo 3, diz no versículo 3, mas nem ainda Titus, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E no versículo 4, diz-nos, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Diz-nos no versículo 6, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido outro tempo, não se me dá Deus, não aceita a aparência do homem, esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro e da incircuncisão. No versículo 8 diz, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E diz no versículo 9, e conhecendo a Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, com a comunhão comigo, com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Em versículo 10, recomendando-nos somente que nós nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Isso é o que nós aprenderemos hoje. Descobrimos que o Evangelho foi mencionado em vários números, em vários versículos lá. E hoje estamos olhando para batalhar fervorosamente pelo imutável Evangelho de Cristo. Apaixonadamente, com todo o coração, com todo o nosso coração, com todo o nosso talento, com toda a nossa mente, com toda a espinha dorsal que temos, com toda a nossa graça que nos foi dada, de uma forma apaixonante, batalhando pelo imutável Evangelho de Cristo. Em todas as mensagens, devemos batalhar. No nosso estilo da vida, devemos batalhar. Nos nossos ensinos, na nossa pregação, onde quer que estejamos, em todo lugar, devemos batalhar fervorosamente pelo imutável Evangelho de Cristo. Contra os que pervertem o Evangelho, contra os corruptores, contra os falsos pregadores, na terra e em todo lugar, todo momento, batalhando pela fé e pelo Evangelho e pela graça e pela bondade da revelação de Deus revelado em Cristo. Batalhando fervorosamente pelo imutável Evangelho de Cristo. 3 coisas estamos a olhar. Número 1, consulta com os principais pregadores do Evangelho. Número 2, compromisso
com a firme preservação do Evangelho. Número 3, confirmação por pilares fiéis no Evangelho. Número 1 é a consulta com os principais pregadores do Evangelho. Olha para versículo 2, Gálatas, capítulo 2, versículo 2. E subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios. Então, essa consulta, ele foi para aquele que tem estado no Evangelho, no ministério, antes dele, foi até eles. Esses que já viram a Cristo cara a cara, antes do Calvário, no Calvário. E na sua ressurreição, depois da ressurreição, e ouviram o Evangelho a partir de Cristo. Antes que morresse, depois ressuscitou dos mortos e falou com eles. E falou com eles acerca do reino. Ele foi para eles. Ele disse, eu subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, mas, e particularmente, aos que estavam em estima, para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrido em vão. O que ele quer dizer é, eu creio e prego na verdade, eu creio, recebi essa revelação que veio de Deus, eu creio que estou dizendo às pessoas, mostrando às pessoas, os gentios e os judeus, o Evangelho verdadeiro que salva de Deus, mas será que eu vou fazer algum engano? Deixa que eu vá e consulte, deixa que eu vá e compare, deixa que eu vá e comunique esse Evangelho que tem pregado a outros que pregaram antes de mim. Essa é a consultação. Consultação com os principais pregadores do Evangelho. Olha para 3 coisas. Número 1, o conteúdo precioso na pregação do Evangelho. O real conteúdo do Evangelho, seja pelo Pedro, ou pelo Paulo, ou pelo João, ou pelo Tiago, ou por todos os apóstolos, ou dele que simplesmente acaba de vir na fé. Tem que preservar o conteúdo, o precioso na pregação do Evangelho. Número 2, a comunicação intencional com os principais pioneiros do Evangelho. A comunicação intencional. Ele não foi simplesmente lá só para comunicar ou para dizer aquilo que tem pregado. Ele queria saber o propósito. Será que estou certo? Será que sou como ele? Será que tenho o Evangelho original? Será que tenho o Evangelho vibrante? Será que tenho um Evangelho que transforma a vida? Antes que eu não corra em vão, a comunicação intencional com os pioneiros do Evangelho, dos principais pioneiros do Evangelho. Número 3, a preocupação pessoal dos atuais pregadores do Evangelho, que todos os apóstolos se preocupavam, quer que fazia isto bem ou não. Tu, pessoalmente, o trabalho que tu fazes, ele diz, de acordo com aquilo que for escrito, a palavra que pregamos, será que está de acordo com aquilo que estava escrito? Olha para 3 coisas. Número 1, o conteúdo precioso na pregação do Evangelho. Em 1 Coríntios 15, lendo para o versículo 1. 1 Coríntios 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Foi salvo e permanece. Versículo 2. Pelo qual também sois salvo, se o retiverdes em memória, se aquilo que aprendeste, o Evangelho,
o Evangelho que salva e nos mostra o arrependimento, o Evangelho que nos traz a convicção, o arrependimento dos pecados, que nos lidera à confissão e à conversão. Se tu guardares na tua mente, no teu coração, no teu espírito, e se ele se firmar consigo, guarde em memória aquilo que tenho-vos pregado, ou se não tiveres crido em vão. Há a possibilidade de crer em vão. Há a possibilidade de crer em vão. Ele diz, sabe que não tivesse crido em vão, guarde o Evangelho. Olha, versículo. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele não disse simplesmente se eu alcancei a revelação, eu alcancei a revelação. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado. E que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha para o livro de Lucas 24. Lucas 24, a partir do 45. Lucas 24, 44. E disse-lhe, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, vim aqui, cumprir tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. 46. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Olha, Jesus Cristo ressuscitou para nossa justificação, pelo poder da ressurreição. E que o poder da sua morte pudesse vir sobre a nossa vida e que vivêssemos segundo a sua vontade. Em 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Se alguém tiver que for salvo, criança, jovem, um adolescente, alguém que venha de fora, alguém de dentro, se alguém quiser se salvar, se alguém quiser ir para os céus, se alguém quiser escapar da punição e as trevas de julgamento para sempre, tem que haver um arrependimento e haverá, na verdade, a remoção e perdão dos pecados. E deve pregar através do seu nome em todas as nações, começando de Jerusalém. Atos 20, lendo a parte do versículo 20. Como nada que útil seja, deixei-vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Eu tenho vos mostrado, ensinado publicamente de casa em casa. O que lhes mostrou? O Evangelho. O que é o Evangelho? Versículo 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos. Até para as pessoas da minha nação, pessoas fora da minha nação, ambos para os filhos de Abraão e as forasteiras, testificando tanto aos judeus e também aos gregos o arrependimento através do Senhor e fé através do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz-nos no versículo 24, ele fala concernendo o sofrimento que veio com a pregação do Evangelho. Ele diz, a pregação ao lado, isso é superficial, isso é algo superficial. Então agora, ele se entrega ao Evangelho, em todo momento, em todo lugar. E que nada dessas coisas pode nos mover. Mas nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.
o evangelho da graça de Deus, que não fomos salvos pelas obras, não fomos salvos por ser um bom samaritano, não fomos salvos por ser o cumpridor de atividades religiosas, fomos salvos pela graça, sabendo que Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz de Carvalho. E por causa disso, nos viramos, nos arrependemos e cremos no Senhor, que Ele diz: qualquer que chamar no nome de Jesus será salvo, e pela graça sois salvos, pela fé. E não é por vós mesmos. Isso necessita a graça de Deus. Deixa que todo homem, para que ninguém se orgulhe. Esse é o propósito daqueles que foram transformados, convertidos, e que vem ao Senhor, que nós, na verdade, cremos, e vem ao Senhor Jesus. E é pela graça do Evangelho de Deus. Esse é o conteúdo, é o contexto da palavra de Deus, do Evangelho. Número 2, a comunicação intencional com os principais pioneiros do Evangelho. Diz-nos em Gálatas, capítulo 2, Gálatas 2:2, e subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, mas que de maneira alguma para que de maneira alguma qualquer decepção pessoal, para que de nenhuma maneira qualquer erro, qualquer falsidade, para que de nenhuma maneira tenha corrido e transpirado, correndo e pregando o Evangelho. Ele queria verificar o propósito pelo qual ele comunicou o Evangelho com aqueles que estavam no Evangelho antes dele. Ele diz: para que de nenhuma maneira não corresse em vão. Filipenses, capítulo 2, 2:16. Retendo a palavra da vida, a palavra de vida que guarda as pessoas na vida, uma palavra irresistível, uma vida que traz outro que irão ver para a convicção, segurando a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em trabalho em vão. Esse era o seu propósito. Ele diz: estudar a Bíblia é bom, pregando a palavra é muito bom, viajando para Filipinas, para Colossenses, para Galácia e todo esse lugar é muito bom, mas qual é o resultado daquilo que fora lá feito? E o que fora lá feito em todos esses lugares? Ele queria ter certeza que não tenha trabalhado em vão. Esse deve ser também o nosso propósito. Assim ministrarmos na igreja local, na igreja distrital, em grupo, nos estados, nas nossas regiões, e tudo que nós fizermos, assim que você vive na sua comunidade, que todo o seu trabalho, tudo que você pregar, convidar as pessoas para Cristo, convidar as pessoas para o arrependimento e voltar para o Senhor. A última consagração deve ter a concepção dos frutos que tiver feito. Será que eu tenho uma vida convertida para demonstrar para a obra que estou fazendo e que o mesmo evangelho que prego, será que opera na minha vida? Assim que espero que esse evangelho opere na vida das pessoas, para que não corra em vão. Colossenses 2, lendo a partir do versículo 8. Colossenses 2, 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E diz no versículo 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus.
da divindade. Diz, o Evangelho é para direcionar as pessoas para Cristo. Para qualquer que seja a sua necessidade na sua vida. Porque nele, em Cristo, temos toda a plenitude da divindade. E no versículo 10, diz, e estás perfeito nele. Para a salvação que está nele. Viver uma nova vida está nele. Para a justiça de Cristo está nele. Para a nossa cura está nele. Para a nossa libertação está nele. E qualquer coisa que nós somos, qualquer coisa que queremos ser, qualquer coisa que desejamos fazer, o poder, a força que vem, tudo vem nele. Nós estás perfeito nele, que a cabeça de todo o princípio. Não irás fora de Cristo procurando por algum poder, fora de Cristo procurando de qualquer possibilidade de viver uma vida melhor e abandonares a Cristo. Estarás a correr em vão. Os pregadores estarão a correr em vão. E o apóstolo teria corrido também em vão. Ele queria ter certeza do propósito da sua pregação da palavra. E estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. 1 Tessalonicenses 3, 5. Portanto, não podendo eu também esperar, mas mandei-o saber a vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. O apóstolo Paulo estava preocupado sempre. Por que nós estamos a correr? Será que estamos a correr em vão? Será que estamos a trabalhar em vão? Estamos a pregar em vão? Então, será que a palavra está tomando, está se enraizando e dar efeito na vida das pessoas? Será que tem uma vida de transformação evidente que esperamos daqueles que são salvos? Será que tem uma fé genuína, a fé que salva? Ele queria estar bem certo. É por essa razão que ele enviou a Tito para ele em Tessalônica, para perceber que essas pessoas que lhes tiramos fora das trevas para a luz, será que permanecem na luz? Será que ainda tem a salvação que lhes leva aos céus? Será que ainda tem isso como a sua prioridade número 1 na sua vida? Será que guardam a fé? Para que a nossa obra viesse a ser inútil. Eu oro para que a nossa obra, nosso trabalho não será em vão, em nome de Jesus. A nossa obra pastoral não será em vão. O testemunho, o ganho de alma não será em vão. O nosso trabalho, ouvir a igreja, vir ao estudo bíblico, e negando-se a si mesmo, disto, mas aquilo, eu oro que no último dia não será em vão, em nome de Jesus. Viemos para o ponto número 2, aliás, no ponto número 3, a preocupação pessoal dos atuais pregadores do Evangelho. Diz-nos em Marcos, capítulo 7, lendo para o versículo 7, e pregava dizendo, após... O que você ensina? Marcos 7, 7. O que você ensina? Algo secular? Pregas aos homens? O que tu passas para as pessoas? Aquilo que as pessoas te dão, será que tem lá o Evangelho? E você vai dizer, vou passar para outras pessoas? Outras pessoas vão escutar. Então, quando chega para outras pessoas, passa para uma outra pessoa, será que Cristo é o centro dessas mensagens que você recebe? Será que demonstra e revela a morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus? Será que fala do arrependimento e fé em Cristo Jesus? Será que mostra que se um homem está em Cristo, então por causa de Cristo vive uma nova vida e que
Então as coisas velhas já passaram e tudo se tornaram-se novo. Ou és um carregador de mensagens seculares e psicológicas. Eu sou bom samaritano, tenho essa mensagem, passa para essa pessoa, estarás a correr em vão. Por quê? Porque o que estiver a fazer é algo que é passageiro. A doutrina, o ensino e a doutrina são dos homens. No versículo 8 diz-me: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e de copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. Versículo 9 diz: e dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardar o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, para guardar a vossa tradição. Diz-nos em 1 aos Coríntios 15, a partir do versículo 2. Pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como, se tu retiverdes em memória aquilo que eu prego a vós, se não que creste em vão. Como é que as pessoas creem em vão? Versículo 33. Não vos enganais, as más conversações corrompem bons costumes. Versículo 44. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. O evangelho de Deus. Não tem o evangelho da graça. Não tem o evangelho de Cristo. Digo para a vergonha vossa. Diz-nos em 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E nós cooperamos também com ele. Vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Não recebais a graça de Deus em vão. Então deve ser a nossa preocupação pessoal, a nossa consagração pessoal, que é a graça de Deus, que trouxe a salvação para mim, ensinando-me a negar a impiedade e as concupiscências mundanas, para que eu viva de uma forma nobre, justa, piamente neste presente século, que esta graça de Deus não seja em vão. Em vão, quando você não nega o mundo, as concupiscências mundanas, tendências mundanas, caráter mundano, o comportamento mundano, a resistência mundana à palavra de Deus. A graça de Deus será em vão na sua vida quando tu não podes negar a concupiscência mundana. Quando ainda permaneces firme na mesma corrupção, como a corrupção das pessoas que ainda não nasceram de novo, receberam a graça de Deus. Quando não vives a justiça e a piedade e de uma forma sóbria, neste presente século, no seu escritório, és um brincalhão como o resto deles. És fervoroso como o resto deles. És deceptivo e falso como o resto deles. E mudas os recibos como o resto deles. Escreve os relatórios falsos como o resto deles. Recebe esta graça de Deus em vão. O Senhor quer com que nós verifiquemos e quer com que nós nos preocupamos que nós não recebemos a graça de Deus em vão. Olha para o versículo 3. Versículo 3 diz-nos: não dando nós escândalo em coisa alguma, quer seja na igreja ou fora da igreja, na sua família ou na comunidade. Não dando no escândalo, não estarás ofendendo a Deus no seu caráter, no seu comportamento, não será descuidadoso
remissarás reverso. A graça de Deus deve fazer algo definitivo no teu coração. Não haja, não dando a nós escândalo alguma coisa para que o nosso ministério não seja censurado. Tiago 1, 5, 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refere a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Essa pessoa engana a si mesmo. Esse homem religioso, essa mulher religiosa, esses rapazes religiosos, essas raparigas religiosas, a sua fé é vão. Tem que ter certeza que a graça de Deus que apareceu a ti está dando frutos e que a sua religião não é em vão. A sua língua pode trair por causa da zanga, palavra de defamar, palavra de violência, palavras que generam corrupção. Tudo isso te engana, isso será a sua religião enganosa. Versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus e o Pai, e esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e tribulações, e guardando-se da corrupção do mundo. Ponto número 2. Ponto número 2 é o compromisso com a firme preservação do Evangelho. Gálatas 2, versículo 4. E por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Éramos livres do pecado, da mentira, livre da decepção, livre do nosso antigo estilo de vida. Mas certas pessoas foram trazidas dentro, na obra. Certas pessoas foram trazidas para a casa de comunhão familiar, certas pessoas foram trazidas ao ministério e tornaram-se populares e querem trazer-nos e levar-nos querem nos trazer a servidão do pecado, a servidão da religião denominacional, e não tem salvação, que não tem nenhuma puridade do coração, que não tem uma consciência pura, que não tem uma vida que vive acima do pecado, por causa de alguns irmãos que se intrometeram, vieram dentro de uma forma privada, secretamente, de uma forma surpreendente, entraram a espiar a nossa liberdade do pecado, a nossa liberdade do mundo, a nossa liberdade da maldade, vieram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. E trabalharam dia e noite, que lhes trariam pregadores, ministros, membros para a servidão. E diz no versículo 5, Paulo apóstolo diz, aos quais não olhou para as suas caras, as suas posições, ao seu poder, a sua conexão, aos quais nem ainda por uma hora
Então, nós nos esquecemos de nós mesmos. Que em algum momento, em uma hora, nos descuidamos. Em uma hora de gozo, de felicidade, esquecemos de nós mesmos. E os falsos irmãos vêm e poluem a igreja e contaminam a igreja e tragam a maldade. Ele disse não, nem ainda por uma hora. Por quê? Porque a verdade do evangelho deve se preservar continuamente e tomar raízes entre nós. 3 coisas. Número 1, a corrupção e condenação de falsos irmãos. Número 2, a coragem para a conservação em crentes fiéis. Número 3, a nossa consagração e continuidade com ousadia focada. Número 1, a corrupção e condenação dos falsos irmãos. Esses falsos irmãos, o que eles tentam fazer? Número 1, eles se exaltam a si mesmos como irmãos. Número 2, eles negam. É qualquer um que olha para as suas vidas, qualquer um que olha para o resultado das suas atividades, irá saber que não são reais irmãos, são falsos irmãos. O que eles fazem? Atos 15, 1. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-se. Estavam desviando a atenção dos convertidos através de Cristo para Moisés. E há pessoas que direcionam a atenção das pessoas fora de Cristo para o fulano e fulano, os seus Moisés, para tal e tal, para as suas Miriams. Mas aquilo que Jesus, que Moisés disse, está abaixo daquilo que Cristo fez. Aquilo que Cristo disse. Eles levantam o homem, quer seja homem, no meio de vós, é chamado por um título particular. Eles levantam uma certa mulher, quer seja a mulher esteja no meio de vós, chamado por um certo título, e exaltam aquilo que aquele homem diz. Se vai de acordo com a palavra de Cristo, ele diz: olha para o meu evangelho, o irmão tal e tal diz, a irmã XXX diz. Eles substituem Cristo nos seus entendimentos. Eles são os falsos irmãos. São as pessoas. Essas pessoas têm que lhes desafiar. Eu te disse para fazer uma certa coisa, agora você está fazendo só outra coisa. Será que está se exaltando conhecer mais a Bíblia em relação a mim? E você vai dizer: a Bíblia diz. Você está continuando mencionando a Bíblia para ti, para mim. Eu, irmão, sou e sou. Esse é o falso pregador, falso pastor, falso ministro na nossa igreja aqui. Ele quer se exaltar a sua própria autoridade. E qualquer que ele disser, seja homem, seja mulher, acima da doutrina e o evangelho de Cristo, querem trazer-nos de volta à servidão. Você vai dizer não, nem por uma hora, não nos daremos a sujeição a isso. Ele vai dizer, excepto a circuncisão não for a circuncisão de Moisés, não podemos salvar. Versículo 24 diz: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbam com palavras e transtornam a vossa alma. Isso é o que a tradição dos homens faz. Isso é o que todas as pessoas conhecem os mandamentos daquele homem, daquela mulher. E agora começamos a temer, começamos a nos humilhar perante eles
Esquecemos daquilo que já aprendemos. Por quê? Porque aquele homem, aquela mulher tem certo título, impondo a sua personalidade e olha para nós e diz: será que eu não te disse? Esquece deles. Ele não te trouxe, você não vê ter o ídolo do homem ou de uma mulher, ou temer o homem mais do que Deus. Esquece ele, não se importa com ele. Ele diz: olha, essas pessoas queriam guardar a lei. 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Versículo 14 diz-nos: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Versículo 15 diz-nos: não é grande surpresa, pois que os seus ministros, os seus servos, são ministros de Satanás, seguidores de Satanás, servos de Satanás, também transfiguram como ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. No livro 2 de Pedro, capítulo 2, lendo versículo 1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazer sobre si mesmos repentina perdição. Aprendemos do Espírito que cura, nome que cura, mas há pessoas nas suas denominações, lugares de adoração, e sabe o que é que eles usam? Que talvez trazem uns salmos, uma leitura de salmos 20, 30 vezes, ou trazem óleo, ou trazem água sagrada, que diz que a palavra do Senhor diz que todas essas coisas estão debaixo do nome do Senhor. E Jesus diz: tudo que tu pedires em meu nome, então eles tragam tudo isso, começam a pôr sobre as pessoas, direcionando as pessoas para eles mesmos. Esses são os falsos irmãos no meio de nós. Essas são as pessoas que vivem na frente de outras pessoas. Essas são as pessoas que nos dizem: deixa a Bíblia no chão e venha às nossas tradições, das nossas denominações. Por que tu vies? Se essa é a sua denominação, tradição e as suas práticas, será que isso é muito bom? Ainda carrega isso. Por que você não fica lá? Por que tu vieste aqui para poluir a igreja de Deus que se firma na Bíblia? E haverá também falsos profetas entre o povo. Mesmo entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão cobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Foram salvos, o Senhor os resgatou. Agora negam a suficiência do Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha para o número 2 ali. Número 2, a coragem para a conservação em crentes fiéis. Quando diz batalhando fervorosamente pela fé que uma vez fora dado aos santos, isso não é apenas no estudo bíblico, não é simplesmente para o pregador ou aquele que ensina a palavra, é para ti que comece desse fundamento na igreja. Você se firma,
seguras a fé no Evangelho que uma vez fora dado aos santos, com seus amigos. Se você vir o seu amigo ou a pessoa mais próxima a ti na terra e está indo a uma direção errada, está indo fora da palavra de Deus, então, dessa maneira tem que batalhar, contender, não irá sorrir abraçando o erro e a falsidade. E assim como obreiro, e se existe algum obreiro que é daqueles que muda a palavra de Deus, não vivendo pela palavra de Deus, se você batalha fervorosamente, não irá sorrir e ser parte dele ou colocar-lhe de trás, dizer que está trabalhando para Deus. Então, saiba que existe uma eterna segurança para um obreiro. Então, não seja aquele que diz que se você é obreiro, é sempre obreiro. Não, tem que desafiar essa pessoa. E se você tem a autoridade de puxar essa pessoa para o lado, puxa-lhe para baixo, para trás. E se você não tem essa autoridade para lhe colocar de lado, reporte a pessoa. Então, estaria a batalhar fervorosamente pela fé que uma vez fora dada aos santos. E no seu escritório, no seu lugar de trabalho, se ajuntam e chamam a pessoa para fazer certas coisas contrárias à palavra de Deus. Tem que batalhar fervorosamente pela palavra. Você diz, não, eu não sou parte disso. Tu vais perder o seu trabalho. Sim, eu conservo a palavra. Qualquer coisa que for acontecer, que acontece. Tens que batalhar com coragem. Batalhando pela fé, pela conservação da fé, do Evangelho. Como um crente fiel. Estamos a olhar para Gálatas, capítulo 2. Estamos a ler a parte do versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, não, nem por uma hora, nem ainda por uma hora. Será que tu podes fazer isso? Para cada um que traz a falsidade, heresias, decepção. E sendo um homem de uma grande personalidade, e mulher de grande sociedade, ou pessoas da igreja com uma posição mais alta, e você vê que está fazendo algum mal, não pode dizer a verdade. Você conhecendo a verdade, conhece o Evangelho que tens ouvido por muitos anos, e qualquer um que traz qualquer coisa que irá te virar, te perverter do Evangelho real, que irá te perverter o caminho da verdade, o caminho da fé. Se está lá alguém que tem essa estatura de impor na sua vida, que você não pode dizer não. Paulo apóstolo diz, se eu não tivesse feito isso, o Evangelho não teria vindo para ti, na sua puridade. Ele diz, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição. Esse é o tipo de vida que quer com que nós vivamos. Atos 6, 8. Atos 6, versículo 8. E o Estevão, cheio da fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. No versículo 9, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Olha para o versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E a revelação é a fervência, o fervor. Não podiam resistir às palavras e à urgência pelo qual falava. Capítulo 14, Atos 14, versículo 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus
E falaram de tal modo, e falaram de tal modo, e falaram de tal modo. Falaram com convicção, falaram com a coragem, falaram com uma vida cometida naquilo que falavam. Falando de tal modo que criou uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Versículo 2. No versículo 2, mas os judeus incrédulos incitaram contra a palavra que ouviam. Se levantaram, ergueram suas mentes, o seu espírito. Levantaram em oposição, irritaram contra os irmãos e fizeram com que as suas mentes fossem mais, afetando contra os irmãos e também contra os pregadores. E no versículo 3, detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. Então, eles diziam que tinham que parar. Ele pensava que iam lhes interromper, iam lhes calar as bocas. Por causa da oposição, eles levantaram-se ainda mais. Eles disseram, mesmo na oposição, mesmo na contradição daquelas pessoas, eles disseram, porém, não há tempo. Falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígio. Então, isso é o que se espera de nós, que a oposição não irá nos parar fora do ministério, não irá nos tirar fora do ministério. A contradição do homem, argumentos do homem e a reação dos homens não irá nos tirar do ministério, não irá nos tirar do púlpito. Eles disseram, assim como resistiram as pessoas, resistiram aos apóstolos, e os apóstolos resistiram e persistiram na palavra de Deus. E falando ousadamente acerca do Senhor, eu oro que o Senhor irá nos dar a mesma coragem. Eu oro para que o Senhor nos dê a mesma coragem, o mesmo cometimento e a mesma convicção em nome de Jesus. Atos 18. Em Atos 18, versículo 9. Atos 18, 9. E diz o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Versículo 10. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. E se tu sabes que não há nenhum homem que possa lançar mão para te fazer mal, por que não sai para ir pregar? Por que não vais fazer publicidade? Por que não sai dizer às pessoas à sua volta? Por que tu estás temeroso? Quando o Senhor diz, não tema, e não há nenhum homem que irá te fazer mal algum. E você não diz amém, você diz amém para a promessa e não daquilo que acontece no mundo. Pois tenho muito povo nesta cidade. Há muitas pessoas que não estão salvas nesta cidade. Na tua cidade, fora da tua cidade. Através de mim, através de ti, serão trazidas para o reino em nome de Jesus. No versículo 11 diz, e ficou ali 1 ano. O Senhor diz, não tema. E diz, ele continuou lá. O Senhor diz, fala a minha palavra, proclama a minha palavra. Ele continuou lá. Ficou lá
1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha para o número 3 aqui, a nossa consagração e continuidade com ousadia focada. Agora, ousadia tem direções diferentes. Alguém pode ser corajoso ou nada. Pode ser, eu sou corajoso, se duas pessoas estão a lutar e a luta não concerne a ele, não, por quê? Porque não conhece a raiz, nem o ramo daquela luta, então ele se torna corajoso. Então, tornando-se corajoso e não se aproxima, não se aproxima, é nada, é vã. Imagina, um veículo está vindo, ele diz, eu sou corajoso, então se aproxima para o meio da estrada, ele diz, a viatura vai esperar de mim. Esse tipo de coragem é uma coragem morta, ou é uma coragem de suicídio. Então, mas quando vem a palavra de Deus, para a pregação da palavra de Deus, a palavra do Senhor, a palavra dos céus, o evangelho que salva, e declarando isso, e se existe algum desafio, é de onde a sua coragem vem. Irá declarar a verdade da palavra de Deus, com a coragem, sabendo que um homem temporário, um homem, ainda que venha contra ti, tu tens o Deus Todo-Poderoso atrás de ti, te suportando. E porque você sabe a razão pela qual estás em pé, você está corajoso, vai se focar nessa coragem, numa coisa valiosa, numa coisa dos céus. Em Gálatas 2:5, Gálatas 5:2-5. Porque nós, pelo Espírito, andamos em esperança e justiça. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Olha, há pessoas que carregam o ministério e a igreja sem ter coragem em pregar o Evangelho verdadeiro. Então, isso, as pessoas faz com que não se salvem. Então, eles desviam a verdadeira salvação. Porque são silenciosos. E aquilo que deveriam ouvir, não ouvem. Eles não se focam na coragem. Não se focam naquilo que Jesus Cristo nos deu para ensinar. Olha, para o Evangelho da verdade possa continuar entre vós. Atos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Não há nenhum outro nome. Também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Essa é a verdade do Evangelho. Foque-se na sua coragem em pregar o Evangelho. Versículo 13. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. E quero que entendam, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para proveito do Evangelho. Versículo 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Versículo 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar
a palavra, mas confidentemente, sem temor. Então, é nisso que nós nos focamos. A coragem, a falar da palavra da salvação, a palavra. Devemos falar isso com a coragem, sem temor. Estamos a vir para o ponto número 3, a confirmação por pilares fiéis no Evangelho. A confirmação por pilares fiéis no Evangelho. Gálatas 2:6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro, e da circuncisão, e diz-nos, o evangelho da circuncisão olha para o versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro, poderosamente, eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim. O mesmo foi poderoso em mim, Paulo, para com os gentios. Versículo 9. E conhecendo Tiago, e Cefas, e João, que eram considerados como as colunas, lembras, nos tempos de Jesus Cristo, esses três que foram primeiramente mencionados. Pedro, Tiago e João. Em Atos dos Apóstolos, Tiago, Pedro e João eram pilares no meio dos pregadores, no meio dos pioneiros. E quando Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, a mim, Paulo, deram a mim, a Bernabé, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Bernabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão. Olha para o versículo 10. Em versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Estamos a falar da confirmação por pilares fiéis no Evangelho. 3 coisas. Número 1, o Evangelho Salvador para judeus e gentios. Número 2, o Evangelho seguro para justificação pela graça. Número 3, o Evangelho suficiente de Jesus para piedade e glória. Número 1, o Evangelho Salvador para judeus e gentios. Se o Evangelho que nós pregamos não salva, esse não é Evangelho. Boa nova. Se o Evangelho que pregamos não salva, ele segura as pessoas para os céus, isso não é Evangelho. E se o Evangelho que pregamos não transforma a mente das pessoas fora dos pecados para o Salvador, Evangelho. Esse não é o Evangelho real. Não é o Evangelho que salva. O Evangelho Salvador para os judeus e gentios. Olha para o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos,
capítulo 1, lendo a partir do versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos. Esse é o Evangelho que lida as pessoas para a salvação, enfatiza a salvação, puxa as pessoas, a atenção das pessoas para a salvação e faz com que eles venham com a convicção orar pela salvação, e faz com que eles possam possuir a salvação do Novo Testamento. E Paulo, o apóstolo, diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego e os gentios. Versículo 16. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, a justiça de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, que lidera as pessoas para o arrependimento, para regenerar as pessoas para a justiça. Esse Evangelho é a justiça de Deus que vem para nós em fé, de fé em fé, assim como está escrito: mas o justo viverá da fé. Olha para Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3, versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? Não. Os judeus são melhores que os gentios? Não. Por quê? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. E a salvação pode vir para os judeus assim como os gentios. Olha para o versículo 29. Ele é porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, certamente. Versículo 30. Se Deus é um só, que justifica pela fé a incircuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. Atos 15, versículo 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Versículo 11. No versículo 11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Vamos olhar para o número 2. A coragem para a conservação, o evangelho seguro para a justificação da fé pela graça. Quer ser judeus ou grego, através da fé alcançamos a justificação. Romanos 3, versículo 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Quer seja judeu, não há diferença. Século anterior, passado, não há diferença. Este século não há diferença. E todos, porque todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente, quer seja judeus ou gentios, justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Estamos a ver para o número 3 aqui. Número 3, o evangelho suficiente
de Jesus para piedade e glória. O Evangelho Salvador seja suficiente para a salvação. O Evangelho que santifica. E esse Evangelho deve ser suficiente para a santificação pelo Espírito Santo. Esse Evangelho deve ser suficiente para o Evangelho suficiente de Jesus para a piedade e glória. Titos 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, judeus, mulheres gentias, judeus jovens, judeus velhos, gentias, mulheres. A graça que salva, a graça que santifica, a suficiente graça, a graça de Deus que traz a salvação, tem aparecido para todos os homens. Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, de toda a transgressão, de todo o pecado, de toda a iniquidade, e purificar e santificar para si o povo, seus especiais, zelosos de boas obras. Essa salvação está disponível para a piedade, e essa salvação que irá nos levar para a glória. E eu oro para que este Evangelho, o Evangelho Salvador, o Evangelho Santificador, o Evangelho Poderoso, irá nos sustentar o suficiente para o Senhor. E irá se firmar conosco em toda a nossa vida, em nome de Jesus. É a força, e a firmeza, e o cometimento, e a convicção, e a coragem, batalhando fervorosamente por esta verdade do Evangelho. O Senhor dará a cada um em nome de Jesus. Que este Evangelho, que não irá morrer em nossas mãos, irás levar, irás abraçar, irás se firmar nele, irá proclamar para cada um à sua volta, a cada um no seu escritório, a cada um na sua comunidade. E o Evangelho será o centro da sua comunicação a cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. E outro amém. Vamos nos levantar de todo o coração, de uma forma fervorosa, cometermos ao Senhor de uma forma regozijante, felizes, contendendo, apaixonadamente. Iremos guardar o Evangelho, que iremos guardar os efeitos e poder e o propósito do Evangelho em toda a nossa vida, em nome de Jesus. Abra sua boca e ore perante ao Senhor.